lidar com erros em um componente. Então, a gente vai pegar aquele componente que a gente fez no vídeo anterior e vai forçar um erro ali para a gente conseguir exibir para o usuário. Então, como que a gente vai fazer isso? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um componente chamado LDS útil. Vamos vir aqui no nosso VS Code e vamos dar um botão direito na pasta de LWC, Create Light Web Component e colar aqui. Muito bem, o que vai ter dentro desse componente? Bom, aqui na trilha ele disponibiliza um link, que é o GitHub deles, no qual a gente vai copiar o JavaScript desse componente. Então, como que a gente faz para acessar? A gente pode vir aqui no Force App, a gente entra dentro de main default, e aqui a gente procura a pasta LWC. Então ele vai ter muita coisa aqui, né, porque esse repositório não é somente dessa trilha, de várias outras, mas vamos procurar aqui o nome do nosso componente, que é esse aqui, ó. A gente pode acessar ele. Vamos entrar dentro do JavaScript, que é somente ele que importa. A gente vai deixar o código na nossa plataforma, caso você não queira entrar no GitHub aqui. Mas, caso você queira, tá aqui o código dele. A gente pode copiar, a gente pode vir aqui, vamos dar um Ctrl A e Ctrl V. A gente pode salvar o arquivo. E o metadado, vamos só confirmar se tem alguma coisa, mas acho que não precisa ter nada aqui, pode manter como está mesmo. Então o arquivo de útil já está configurado, que vai exibir o erro. Então a gente pode fechar ele, vamos continuar o desafio aqui. Então ele pede que a gente importe esse componente que a gente criou agora no contact list, que foi feito na aula passada, e que a gente depois defina um get para retornar os erros. Bom, agora que a gente criou o componente, a gente precisa importar ele dentro do nosso componente principal, que é o contact list. Bom, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui na trilha. A gente tem as duas referências para colocar no nosso componente. Primeiro é a importação, então tá aqui. A gente pode copiar, ele tá mais ou menos no meio da trilha. Então a gente vai vir aqui no nosso JavaScript do contact list e vai importar ele. Muito bem. E depois, ele até dá na própria trilha o getter, que ele pede lá no desafio. Então a gente pode copiar também. A gente vem aqui embaixo e cola. Então aqui ele está validando se contém erros. Então, por exemplo, a gente vai só trocar a variável, em vez de ser accounts, vai ser contacts. Lembra que eu falei para vocês que o while ele devolve o atributo data e error, tá? E olha só, aqui ele está constando que tem alguma coisa no atributo de erro, ou seja, de fato tem um erro aqui. E aí ele chama aquele componente que a gente criou agora e vai passar para lá a mensagem do erro. E aquele componente que a gente criou, que a própria Salesforce disponibilizou para a gente, vai disparar a mensagem de erro, tá? Então, beleza, o nosso componente ele já está configurado, então a gente pode salvar ele também. Daqui a pouco a gente sobe. A gente só tem que fazer mais uma coisa na nossa classe. Como que a gente vai simular esse erro? Bom, a gente pode ver aqui embaixo, logo depois daquele getter, que ele tem esse código aqui, ó. A gente pode copiar ele. Vamos comentar esse código aqui que está dando esse return. Eu tenho uma extensão que ele comenta tudo, né? Do contrário, vocês vêm aqui, colocam uma barra e asterisco. E no final, colocam um asterisco barra, tá? Tanto faz. E a gente vai colar aquele código que ele está passando na trilha aqui no nosso método. Isso é comum a gente colocar, não forçar um erro, né? Claro, mas esse comando aqui que a gente está colocando é comum a gente colocar em classes, tá? A gente consegue devolver uma mensagem de erro especificamente lá para o componente, tá? Isso geralmente fica dentro de try catch, enfim. Aqui a gente vai forçar um erro mesmo para cair lá naquele componente e disparar. Então a gente pode salvar a nossa classe Apex e vamos subir ela. Então já vamos dar um deploy. A gente vai dar um deploy também no nosso componente LDS Utils. Então a gente vai vir aqui na pasta e vai dar um deploy. Beleza? Ele subiu o componente que a gente criou. E por último, tem um componente do vídeo anterior, que é o contact list. A gente fez algumas alterações nele. E também a gente vai subir. Então a gente vai vir aqui e deploy to source to org. Beleza, já subiu tudo. Então a gente pode vir aqui e vamos entrar no Working with Data. Bom, faltou mais uma vez uma alteração muito pequena. Como a gente usa um código de base, ele estava usando aqui o this.accounts. No nosso caso é this.contacts. Bom, a gente tem o nosso getter criado aqui. A gente consegue, por exemplo, colocar aqui no nosso HTML, em formato de chaves, o nosso getter. Então, se ele tiver alguma coisa para exibir, ele vai exibir. Se ele não tiver nada para mostrar, ele não vai exibir nada, tá? Agora, se tiver alguma coisa que retorna daquele get, ele vai exibir aqui no nosso HTML, tá? Então, eu vou salvar e vou dar um deploy. Essa parte aqui, vocês não precisam se preocupar, tá? É só para a gente conseguir visualizar isso na tela. Então, beleza, eu subi. Eu vou atualizar aqui o meu componente, minha página.
E lembra que eu estou forçando lá um erro e olha só, ele apareceu, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou voltar aquele código anterior, eu vou voltar aquele return. Então eu vou salvar aqui, deploy, beleza, eu vou entrar aqui na minha página e vou atualizar ela. E podemos ver que ele aparece normalmente a nossa tabela aqui, tá? E você pode ver que a mensagem de erro que tinha aparecido não está mais aparecendo, porque não tem mais nenhum erro acontecendo. Tá? Então agora a gente está conseguindo forçar um erro no nosso componente. Eu só vou voltar aqui como que estava, porque ele precisa disso para validar o desafio. Então vou dar um deploy aqui e vamos voltar lá para o desafio e validar ele. Bom, muito bem, se você gostou, deixa o like aqui, se teve alguma dúvida, se você quer alguma explicação mais aprofundada que a gente pode fazer em vídeos, deixa aqui nos comentários. Não esqueça de entrar na nossa comunidade do Discord e eu encontro você no próximo vídeo. Até mais!